O ministro Alexandre de Moraes poderá ser condenado a vários anos de cadeia nos Estados Unidos da América e ainda ter seu nome listado na Interpol, procurado internacionalmente. Plano de Eduardo Bolsonaro contra Moraes nos Estados Unidos inclui processo no Departamento de Justiça. Vem comigo para vocês saberem de tudo que está acontecendo lá na terra do Tio Sam. Isso daqui é só a ponta do iceberg, viu? Departamento de Justiça norte-americano está investigando o ministro Alexandre de Moraes. Tá? Deixa o like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Gostaria de mandar um forte abraço a todos os patriotas conservadores nos 4 cantos do Brasil e também no exterior. Que Deus abençoe vocês, desejo um ótimo domingo de muita paz, de muito amor, de muita prosperidade. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. O plano do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, PL-SP, e aliados de Donald Trump contra Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, nos Estados Unidos, inclui um possível processo no Departamento de Justiça mirando o ministro. Além de avaliações econômicas e medidas para bloqueio de visto, o roteiro considera que o órgão dos Estados Unidos, que tem funções do Ministério Público, pode investigar o ministro pelo crime de conspiração contra direitos fundamentais. Investigar o ministro pelo crime de conspiração contra direitos fundamentais. E quais são esses direitos fundamentais? São perguntas que não querem calar. O ministro Alexandre de Moraes perseguiu cidadãos norte-americanos. O ministro Alexandre de Moraes puniu empresas norte-americanas. Eu vou deixar para vocês responder aí nos comentários. Se ele fez isso, então eu não preciso nem dizer para vocês o que está em andamento, né? Quem entende um pingo é uma letra. Mas não para por aí, não. Segundo o advogado próximo da gestão Trump, a lei prevê como delito que se conspire ou ameace uma pessoa nos Estados Unidos no sentido de impedi-la de exercer prerrogativas garantidas na Constituição, como a liberdade de expressão, sem que se tenha autoridade para isso. O ministro Alexandre de Moraes tem autoridade para perseguir cidadãos norte-americanos? O ministro Alexandre de Moraes tem autoridade para bloquear redes, de cidadãos norte-americanos vivendo nos Estados Unidos, usando empresa dos Estados Unidos? O ministro Alexandre de Moraes tem autoridade para isso? O ministro Alexandre de Moraes tem autoridade para decretar a prisão de um cidadão norte-americano que vive no território norte-americano, que posta, assuntos do Brasil nos Estados Unidos? Ele tem autoridade para decretar prisão? Deixa aí nos comentários, porque se ele não tem, é por causa disso que ele está sendo investigado. Mas olha só, esse advogado avalia que as ações do magistrado são uma tentativa de coação contra a liberdade de expressão. A pena para quem é condenado por esse crime varia de pagamentos de multas a prisão por até 10 anos. Então, se o ministro Alexandre de Moraes perseguiu cidadãos norte-americanos, decretou a prisão de cidadãos norte-americanos no território norte-americano, ele poderá ser julgado e pegar até 10 anos de cadeia. Agora a pergunta que não quer calar. Essas pessoas que quando são julgadas e condenadas nos Estados Unidos à prisão, o que acontece automaticamente? Se ela não está lá nos Estados Unidos para ser presa, o nome dela é listado na Interpol. É listado na Interpol e essa pessoa fica sendo procurada internacionalmente. Qualquer país que ele for viajar, que tiver ligação, aliança com os Estados Unidos, a polícia daquele país pode decretar a prisão desse indivíduo e entregar para as autoridades norte-americanas. Então, todo indivíduo que é julgado e condenado nos Estados Unidos e não cumpre a sua pena, está foragido, o nome dele é listado na Interpol. É um foragido da justiça norte-americana. Então, se o ministro Alexandre de Moraes for condenado a 10 anos e ele não for para os Estados Unidos cumprir a sua pena, o nome dele poderá constar na Interpol. Só para vocês entenderem que a situação dele é mais grave do que vocês possam imaginar. Tá? O argumento é que Moraes se enquadraria na infração por ter decisões emitidas que prevêem a aplicação de avaliações a empresas de redes sociais como X, Rambo, com ordens para fornecer informações sobre usuários e suspensão de contas, sob pena de aplicação de multas, além de ter mirado pessoas nos Estados Unidos. Além de ter mirado pessoas que vivem nos Estados Unidos. Integrantes da articulação no país têm o objetivo de revelar às autoridades que 14 indivíduos em solo americanos foram perseguidos por Moraes, entre eles,
Elon Musk, dono do X, Jason Miller, ex-assessor de Trump, que foi detido no aeroporto brasileiro e ouvido no inquérito das fake news, Steve Bannon, que foi o principal estrategista do presidente americano e é citado no inquérito das milícias digitais, e os brasileiros que estão nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, Ludmila Grillo e agora Eduardo Bolsonaro. As informações constam de um documento extenso de mais de 1000 páginas que está sendo levado a órgãos do governo com cópia de processos. Foi isso que vocês acabaram de ouvir, viu? Documento com mais de 1000 páginas. Está na mão do secretário do governo do Donald Trump, Marco Rubio. Marco Rubio está analisando essas 1000 páginas a respeito dessas denúncias que estão sendo, avaliadas. E olha só, na semana passada, Moraes determinou às empresas Meta, X que informasse à Polícia Federal em até 10 dias os dados de contas de perfis utilizados pelo influenciador bolsonarista Alan dos Santos, sob pena de multa de 100 mil por dia em caso de descumprimento. O ministro atendeu a um pedido da Polícia Federal em investigações sobre notícias falsas contra uma jornalista. Alan é considerado foragido desde 2021. Ao menos 2 pessoas envolvidas na estratégia contra Moraes disseram ter ido prestar informações ao Departamento de Justiça que estaria cientes da situação. Então, 2 pessoas já foram, prestar informações ao Departamento de Justiça norte-americano. Então, quer dizer que as investigações já estão correndo, tá? As pessoas já estão, prestando informações para confirmar a veracidade dos fatos diante dos crimes que o Moraes vem cometendo contra cidadãos norte-americanos. Não estou falando nem cidadãos brasileiros, não estou falando nem da Débora, do Batom lá, que foi condenada a 14 anos de prisão, não. Aqui nós estamos falando só de cidadãos americanos. Vocês têm que entender uma coisa, que essas retaliações que os Estados Unidos está preparando contra o ministro Alexandre de Moraes é por ele ter interferido na soberania norte-americana e perseguido cidadãos norte-americanos no território norte-americano por ter usado empresas norte-americanas no território norte-americano. O presidente da Comissão Judiciária da Câmara americana intimou 8 Big Techs a fornecer todas as decisões que pudessem significar tentativas de censura. A expectativa dos aliados de Bolsonaro é que a medida revele outras ordens de Moraes que possam reforçar as acusações nos Estados Unidos da América. E não para por aí, não. Tem umas redes de advocacia lá nos Estados Unidos que estão recolhendo denúncias de pessoas que sofreram abusos do ministro Alexandre de Moraes, decisões, perseguições e aí vai. Então, várias redes de advocacia lá nos Estados Unidos estão recolhendo essas denúncias para levar para a justiça norte-americana. O processo no Departamento de Justiça, se for consolidado, ocorreria em paralelo ao esforço por outras avaliações contra o ministro. Uma das apostas dos bolsonaristas é que Moraes possa ser sancionado com base na chamada Lei Magnitsky. A legislação aprovada no governo Barack Obama impõe restrições a vistos, congelamentos de contas e ativo dos alvos no exterior e impõe restrições financeiras às empresas. A ideia seria que Moraes fosse punido de modo semelhante com as avaliações aplicadas ao procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, em retaliação pelo mandato de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Para quem não sabe, o juiz do Tribunal Penal Internacional condenou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin, a vários anos de cadeia, e os Estados Unidos da América, Donald Trump, achou isso injusto, achou isso como uma perseguição por ele ter defendido o seu país dos ataques que o Hamas fez contra cidadãos civis inocentes e indefesos. Então ele foi punido severamente, não só esse juiz, como também os seus familiares. Mas não para não, tem mais, olha só. Canaan não pode entrar nos Estados Unidos e recebeu uma sanção da OFAC, Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, que pertence ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Com isso, ele eventualmente teve bens nos Estados Unidos bloqueados e ficou impedido de fazer transações com instituições americanas. O decreto de Trump, determinando a sanção, foi emitido em fevereiro. A sugestão levada a membros da Casa Branca é por uma proteção semelhante a Moraes, na qual
mais pessoas poderiam ser incluídas em 120 dias. Isso porque os bolsonaristas avaliam que os delegados da Polícia Federal e o Procurador-Geral Paulo Gonetti também deveriam estar atentos à liberdade de expressão de pessoas e empresas em solo americano. Eduardo Bolsonaro afirmou à Folha acreditar que a sanção é factível. Outras duas pessoas envolvidas na articulação também compartilharam uma questão de tempo para a proteção. A reportagem não conseguiu a resposta do Departamento de Estado nem do Departamento de Justiça a respeito das medidas. Não conseguiu porque essa investigação está correndo em sigilo, viu? Em sigilo. Não só essas investigações, como o processo que Donald Trump e o da Rambo fez contra o ministro Alexandre de Moraes, que esse processo também está correndo em sigilo, né? Assim como o ministro Alexandre de Moraes faz, né? Os processos em sigilos, advogados não têm direitos aos autos. Pois é, agora ele está provando do seu próprio veneno, viu? As expectativas de um bolsonarista que está nos Estados Unidos é que o discurso ganha mais corpo agora, que Eduardo se licenciou do mandato por 120 dias, alegando temer a apreensão de seu passaporte e uma eventual prisão. Em última instância, o objetivo da articulação bolsonarista é que as revisões, eventualmente amorais, provoquem pressão sobre o judiciário brasileiro e leve a uma defesa nas ações contra Bolsonaro e aliados, o que por hora é difícil de ocorrer. O ex-presidente terá sua denúncia pela acusação de ter tramado um golpe de Estado comprovado pelo STF nas próxima terça-feira. Então, na próxima terça-feira, dia 25, o STF estará julgando o presidente Bolsonaro. E aí eu não preciso nem dizer para vocês qual será, né, os votos, quais serão, né, as decisões, qual será a sentença contra o presidente Bolsonaro. Se aquela moça que passou o batom lá no monumento no STF, ela foi condenada a 14 anos, dirá o presidente Bolsonaro, generais de 4 estrelas, como Braga Neto, olha lá se eles não dão mais de 40 anos de prisão, gente. Olha lá, viu? Na sexta-feira 21, uma decisão do governo americano foi usada como exemplo por um aliado de Bolsonaro de como a possibilidade de sanção é real. O secretário do Departamento de Estado, Marco Rubio, baniu a entrada nos Estados Unidos da ex-presidente da Argentina, Cristina, seus 2 filhos e um dos ministros de sua gestão à frente da Casa Rosada. Eles foram proibidos de entrar no território americano sob acusação de envolvimento em corrupção significativa. Kish é um dos antecessores de Javier Milei, que tem simpatia de Trump. Então tá aí, viu, patriotas? Mais de 1000 folhas estão no Departamento de Justiça norte-americano. Eles já recolheram, né, 2 depoimentos de pessoas a respeito dessa censura, desse totalitarismo. E o cerco está fechando. E a semana que vem o bicho vai pegar. Porque é o julgamento do presidente Bolsonaro. Dia 25 é o julgamento. Aí, gente, é o tal do toma lá da cá. Quem tiver mais força, engole o outro. E eu não preciso nem dizer para vocês quem tem mais força. Se é o Brasil ou se é os Estados Unidos da América, né?